boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Matheus Bahia E eu me chamo Marina Pazos. e seja muito bem-vindo ao Artcast, o podcast onde a arte e a informação estão sempre juntos. No episódio de hoje, iremos lembrar que este ano é o ano das eleições municipais. E como todo ano de eleição, diversas fake news são disseminadas, nos fazendo acreditar em assuntos que não são verdadeiros. Para combater as fake news, hoje iremos falar um pouco mais sobre elas, o que significam, as formas como são espalhadas, os principais casos e como combatê-las. Bom, antes de começarmos, você pode estar se perguntando o que raios são fake news. Esse termo ele é muito conhecido nos dias de hoje e traduzindo para o português significa literalmente notícia falsa. Essa expressão é utilizada para se referir a um fenômeno onde informações falsas são divulgadas na internet. E, em geral, essas informações são fabricadas para que viralizem nas redes sociais. Apesar de ser muito comum ouvir atualmente, o termo fake news é mais antigo do que se pensa e tem raízes no século XIX, quando era usado para definir materiais jornalísticos que não tinham fundamento nenhum e descredibilizar o jornalismo sério. A jornalista e pesquisadora Tatiana Dourado, em sua tese de doutoramento, que vai estar na descrição aqui abaixo, ela vai mais além. Ela aponta para a manipulação da informação desde o ano de 44 a.C., durante a Guerra Civil Romana após o assassinato de Júlio César, onde Otaviano, que era o filho adotivo de César, ele espalha boatos irreais sobre seu concorrente, o general Marco Antônio, ganhando assim a disputa pelo poder. A ascensão das pós-verdades, que era a palavra do ano em 2016, pelo dicionário de Oxford, e o papel de Donald Trump durante as eleições estadunidenses, e impulsionaram as fake news. Apesar de ser contraditório, já que se a notícia é porque respeitou as regras técnicas do jornalismo e não pode ser falsa, o termo persiste para descrever informações falsas apresentadas como verdadeiras. Então, Matheus, um dos tópicos principais de se falar é o impacto das fake news na nossa sociedade brasileira. As notícias falsas que são difundidas, disseminadas sobre as vacinas são extremamente perigosas. As pessoas falam e divulgam isso sem o mínimo de conhecimento, dizendo que essas vacinas podem até causar doenças, que é extremamente falsa essa notícia e que muitas pessoas, principalmente na pandemia, acreditaram que isso seria verdade. E até os dias atuais, principalmente com a relação das vacinas da dengue, muitas pessoas dizem que não são eficazes e que podem causar sérias doenças, além da própria doença. E na área da política, as fake news, elas são muito perigosas. Elas podem mudar totalmente a opinião do público, do povo, em relação a determinado candidato com apenas poucas notícias falsas. E é importante que as pessoas elas tomem conhecimento disso e tentem investigar mais as fontes que elas estão buscando as informações. E com acesso às redes sociais, as informações elas ficaram muito voláteis. Elas são difundidas de forma extremamente rápidas e sem ter uma base, por muitas vezes ignorância das pessoas que leem, por não querer buscar a fonte e por ter, digamos que preguiça de tentar entender ou ler mais que uma manchete e que uma chamada de um jornal, para tentar entender se aquilo ali é realmente o que leram ou se tem alguma notícia falsa em relação à informação que está sendo consumida e propagada. Sim, sim, isso que você falou é muito importante de se ressaltar, Maria. Essa sua fala acabou me lembrando do livro Veneno Digital, que é até a nossa recomendação literária de hoje. No livro, a personagem principal, Camila, e a sua família acabam passando por uns problemas financeiros, mas mesmo assim ela consegue entrar no curso de teatro que desejava. Justamente por sair como a atriz principal da peça do Romeu e Julieta, uma colega dela acaba criando imagens falsas dela, como se ela estivesse nua com alguns rapazes. Essa fake news sobre ela acabou gerando vários problemas com seu namorado, com sua família e até com a própria peça teatral na qual ela iria encenar.
para você ver que uma notícia ou informação falsa divulgada pode mudar completamente a vida de alguém. E para saber o final dessa história, recomendamos que você, ouvinte, dê uma lida no livro e vamos deixar o link para comprar na descrição. Mas você deve estar se perguntando, com tantas notícias no dia de hoje, com tantas informações sendo bombardeadas nos nossos aparelhos eletrônicos, como nós sabemos se é uma fake news e como fazemos para combater elas? É bom que nós possamos checar, as informações que estamos vendo em várias fontes diferentes e buscar informações complementares que complementem aquela notícia, para que nossa fonte não seja limitada a apenas uma única, que pode ter sido uma fake news que foi espalhada. Verificar, né, as fontes, os links e referências citadas também é essencial, assim como dar vez em sites de comunicação confiáveis, para não utilizarmos sites que são perigosos, sites piratas, que a segurança não é aquela das melhores. Evitar também compartilhar notícias sem antes verificar a veracidade dela, porque muitas vezes as fake news elas são espalhadas no Instagram ou em grupos de WhatsApp e as pessoas saem espalhando elas sem antes verificar se são verdades ou não. É importante sempre buscar informações diretamente na fonte para evitar a propagação das fake news. É importante, Matheus, que essas imprensas que difundem as informações, elas tenham a responsabilidade com elas e com a população em difundir informações verídicas, porque pelo contrário, cria uma população extremamente ignorante e controlada. Isso é um perigo extremamente absurdo. E um exemplo disso foi aqui no Brasil em 2014, teve uma mulher no Guarajá, de São Paulo, foi linchada até a morte por causa de uma notícia falsa. Fabiane Maria de Jesus, ela era uma dona de casa, mãe de filhos, nova, 33 anos, e ela foi linchada até a morte por confundirem ela com uma sequestradora de crianças. Tava tendo na internet, nas redes sociais, um retrato falado bem antigo de uma sequestradora de crianças e confundiram essa mulher com essa sequestradora de forma assim extremamente ignorante, por não conhecer, apenas olhou e achou parecida e a população se juntou e linchou essa mulher. Outro caso bem famoso que teve aqui no Brasil foi um movimento contra as vacinas, que um grupo de pessoas, elas iam contra as vacinas dizendo mentiras, disseminando mentiras e criando medo na população para que elas não tomassem essas vacinas. E isso foi absurdo, porque muitas pessoas precisavam dessas vacinas para não morrer de doenças específicas. E isso causou uma ignorância severa em muitas pessoas que tinham essa informação de forma rápida e não buscavam a fundo, e causaram mortes por causa dessa disseminação de informações falsas. E não apenas isso, Marina, mas também, como a gente citou no início do podcast, este ano é ano de eleições. E geralmente ano de eleição é quando mais estoura algumas fake news. Você vê que nas últimas eleições, entre Lula e Bolsonaro em 2022, o que mais teve foi fake news para ambas as partes. Pessoas condenando Lula por algo que ele não fez, apontando o dedo para Bolsonaro, espalhando notícias falsas por ambos. E sempre acontece isso, independente se sejam eleições municipais, federais, podem até ser as eleições internacionais, da Argentina no ano passado, em que Milei foi eleito. Esse ano vai ter dos Estados Unidos, a briga entre Trump e Joe Biden também há algum tempo atrás. Sempre tem essa explosão das fake news. E é algo que é um absurdo que às vezes eu olho e penso que eu não consigo entender como coisas assim são divulgadas na internet, sabe? Exatamente, Matheus. Teve um cantor que em 2018, no ano da eleição, ele lançou uma música às vésperas do segundo turno, falando exatamente isso, sobre
a banalização das fake news. Ele criticou a nossa sociedade por vermos as fake news como verdade e banalizamos a própria verdade. E agora a gente vai ouvir um pouco das músicas dele e, se prestar bem atenção, vai ter críticas extremamente fortes e necessárias para a nossa sociedade. Eu não sei se ele era antigo e tava congelado, se era alguém que tinha morrido e foi ressuscitado, ou se veio do futuro teletransportado, se era um ser de outro planeta e tava disfarçado. Eu só sei que no começo ele nem foi notado, carregando seu sorriso e observando tudo. Muito medo e muita raiva por todos os lados, e ele calmo, protegido por um belo escudo. Caminhava devagar, mas ia sempre em frente, e tratava sempre igual todo tipo de gente. Corajoso e consciente do poder do amor, entendia da alegria e também da dor. Espalhava poesia até sem dizer nada, num momento em que ninguém queria ouvir ninguém. Seu silêncio era sincero e nos lembrava que a verdade pode ser manipulada pro mal ou pro bem. Pouca gente dava ouvidos pro que ele dizia, preferiam suas próprias frases feitas. Não queriam abrir os olhos nem abrir caminhos, tão fechados nas esquerdas e direitas. As pessoas em geral nunca estão satisfeitas, sempre querendo estar onde não estão. Se o João tem uma visão e o José não aceita, o José arranca os olhos do João. Pedro vê José sorrindo e quer vingança por João, então fura os olhos de José com pregos. E assim, olho por olho e dente por dente, ninguém mais pode sorrir e todos ficam cegos. Banalizam a violência, a coerência some, já não sabem se são homens ou são ratos. Dominados por aquilo que consomem, acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos. Uma luz brilhou por cima das nuvens, tempestade era rotina, mas o céu se abriu. Uma brecha fina era um raio intenso, mas o clima estava tenso e quase ninguém viu. Quando alguém sorriu, um sorriso raro, que não era pra uma selfie nem para um comício. Quase todos já marchavam rumo ao precipício, mas a voz era tão linda e todo mundo ouviu, sussurrando palavras de união, desarmando granadas no nosso peito. Uns olhando pros outros, essa visão nos mostrando que somos tão imperfeitos. Você acabou de ouvir a música Um Só, do cantor Gabriel O Pensador. E por hoje é isso. Esperamos poder ter ajudado vocês a descobrir o que são as fake news e como combatê-las. Um agradecimento especial a toda a minha equipe, a Marina Pazos, que me acompanhou na voz nesse podcast, e a minha equipe que ficou por trás dos bastidores, como Luan Pinto, Flaviane Pereira, Yasmin Fraga, Hugo Borges e Samuel Paulino. Um agradecimento especial a você, ouvinte, que ouviu até aqui. E nos vemos na próxima. Tenha um bom dia. Artcast, o podcast onde a arte e a informação andam sempre juntos.